esse choque rei de domingo, ou a informação que vem do UOL também, que circula na diretoria de São Paulo, é que o Tricolor entende que a janela de transferências foi a grande responsável pela mudança de ares no clube nessa temporada. E a gente vê uma janela com reforços praticamente todos a custo zero. O Danielzinho, Carlos Coronel, Matheus Doria e o Lucas Ramon, todos chegaram gratuitamente, né? Sem o transfer, né? Sem que pagar o transfer a um outro clube para que o jogador pudesse vir. Claro que tem luvas, claro que tem salários, tem remuneração, enfim. Mas o valor de transferência pago a outro clube para que o jogador pudesse chegar no São Paulo, ele não existiu. E o Cauli, que chegou recentemente emprestado por 500 mil euros, né? Um pouco mais ali de 3 milhões de reais, só que esse valor foi deduzido, descontado das pendências que o Bahia tem com o São Paulo, devido às negociações com o Michel Araújo e também com o Rodrigo Nestor. Então, ali, na conta básica, ali acabou saindo meio que um custo zero. O São Paulo não teve que desembolsar nada, pelo menos nesse momento. Só deixou de receber uma parte do valor também. Eu acho, Beto, que foi um bom mercado até agora de São Paulo. O Carlos Coronel, é óbvio, a gente não faz a menor ideia de como ele joga, o que ele pode entregar. O Matheus Doria é ainda uma negociação para muita gente, e para mim também, inexplicável. Mas a gente vê um Danielzinho que se encaixou de forma muito rápida, um Lucas Ramon que, por mais que a carreira dele não tenha sido uma carreira brilhante, com grandes passagens em grandes clubes, mas é um cara que, talvez ali pela deficiência que o São Paulo tem na lateral direita, rapidamente se encaixou também. Já assumiu essa posição de titular de uma forma muito rápida, ou seja, já está demonstrando o resultado. E o Cauli, que tem 2 jogos só disputados com a camisa de São Paulo, mas que, para mim, pelo que eu entendo, vi do Cauli no Bahia, cara, eu acho que é uma ótima opção para elenco, para entrar durante um jogo, para, quem sabe, mudar um pouco o cenário, coisa que o São Paulo, na última temporada, muito por conta, é claro, das lesões, não tinha. Você olhava para o banco, você fala, às vezes você olhava para o time titular, você fala, quem que vai entrar? E ainda mais no banco de reservas. Então, acho que, até o momento, foi uma boa janela do São Paulo, pensando nesses reforços de oportunidade de mercado, Beto. O que você acha? Ainda mais, acho que para a situação, principalmente financeira do clube, se você... que não dá para a gente falar que financeiramente essas estão sendo as melhores escolhas, porque a gente não vê uma queda do endividamento do clube, né? Que eu acho que seria um caminho natural o clube que quer se reestruturar, fazer movimentos como o São Paulo está fazendo, e não é de agora, né? Já é de um bom tempo. Tudo bem que nessas negociações tivemos aí um Jamal Lewis aí, que não deu muito certo, enfim. Mas dessas últimas, principalmente dessa última janela, como você falou, o Coronel, não dá para a gente opinar, porque o máximo que eu vi foi um videozinho ou outro ali no canal de São Paulo de treinamento, mas não dá para ter noção. Mas de resto, assim, lógico, o Danielzinho e o Lucas Ramon, para mim, estão jogando demais, assim, foram excelentes contratações. Não lembro agora as condições, mas eu imagino que até financeiramente o São Paulo com certeza deve estar se saindo muito bem, né? O Cauli, como você falou, é um jogador que, foram só 2 jogos, um como titular aí, mas é um jogador que também tem aquela até expectativa para ser um titular dele. É um jogador que pode ser titular de São Paulo. Pelo menos o futebol que ele apresentou uns anos atrás, a gente não é maluquice a gente falar que ele pode conseguir conquistar uma vaga no time titular de São Paulo. Tudo bem que eu acho que o time está bem fechadinho hoje, então seria bem complicado, mas é um bom jogador que, se estiver bem fisicamente, eu acho que a gente pode esperar bastante dele, né? E assim, esses são os movimentos que a gente espera também do São Paulo. Lógico que a gente queria ter uma grana para pagar 260 milhões no jogador, a gente queria ter, né? Tudo bem que o pessoal pagou 260 milhões no jogador e ainda não rendeu o que estava esperando, mas acontece também, né? Mas você imagina o prejuízo que seria você gastar uma nota com um jogador que não está entregando. O São Paulo, ele não gastou uma nota com nenhum desses jogadores e eles estão dando certo, né? Como o Doria, eu sou daquela galera assim, o Doria realmente para mim não faz sentido a contratação dele. O Tolói, quando veio, eu até entendo que assim, não teve uma grande história do São Paulo, não era um jogador que, assim como Miranda, quando voltou, que a torcida estava gostando demais. Só que eu acho que até o Tolói, ele escreveu uma boa história no futebol europeu que deu uma chancelada para você trazer um jogador desse nível. Eu acho que mas ele não está rendendo, ele não é bom, enfim, mas
eu não acho loucura você olhar para um jogador com a história que ele teve na Itália e você não querer contratar. Agora, o Doria, que história que construiu, assim, dá para dizer que ele foi multicampeão por onde ele passou por grandes clubes? Eu acho que não, assim, mas, enfim, como eu falei, às vezes você pode gastar 260 milhões e você não vai ter certeza que o jogador vai dar certo, né? Ainda bem que esses que chegaram no São Paulo, principalmente nessa última janela, estão bem demais, assim, estão somando muito para o elenco e para os resultados que o São Paulo tem conseguido, né? Ô, Matheus, eu acho também que, claro, o mercado que o São Paulo faz é inteligente, pelo menos até aqui, mas, claro, passa por o mercado ser um complemento à recuperação dos jogadores que estavam lesionados na temporada passada também, né? Acho que talvez esse seja o principal. Recuperar os jogadores que ficaram durante toda a temporada de 2025 de fora. O São Paulo perdeu muita gente importante, a gente sabe, 70 lesões ao longo do ano de 2025. Então, você recupera esses jogadores importantes, traz outros que já estão rendendo para complementar, é a combinação perfeita. Sem gastar muito ainda, é a combinação para você ter uma temporada um pouco mais tranquila, né? Não estou falando de títulos, você não traz as grandes estrelas, porque até o São Paulo não tem condição de fazer isso, mas, para você ter um time cascudo, um time bom, um time que você olha opções e tem no banco de reservas alguém que possa dar uma diferenciada no jogo também. Eu acho que essa combinação de recuperação dos jogadores lesionados e contratação desses aí que chegaram, eu acho que foi algo bastante positivo, ao meu ver. O que você pensa? Penso igualmente, eu acho que dá para ter uma temporada tranquila, até porque se a gente for pegar o histórico do São Paulo Futebol Clube, quando foi que o São Paulo se destacou por ser galáctico? Eu acho que apenas em 2002, naquela temporada que o São Paulo tinha estrelas, seu elenco, Luiz Fabiano, Kaká, que a gente foi eliminado nas oitavas, depois de liderar o brasileiro inteiro, a gente foi eliminado nas oitavas de final para o Santos, perdendo os 2 jogos na Vila e no Morumbi, mas a exceção dessa temporada, as temporadas de São Paulo são demarcadas por contratações estratégicas. As contratações de São Paulo sempre foram nessa medida, tanto assim que de 2004 para... Na verdade, de 2003 para 2004, São Paulo fez isso que fez em 2005, mas em 2005 principalmente, o São Paulo buscou jogadores que estavam bem no Goiás e conseguiu os feitos que a gente sabe, né? Campeão paulista, campeão da Libertadores, campeão mundial. Eu acho que essa janela do São Paulo foi muito importante, principalmente por enxergar no Mirassol uma equipe com jogadores como o Danielzinho e como o Lucas Ramon, que se encaixaram perfeitamente. Danielzinho, me parece que joga no São Paulo há 5 anos, 6, está muito entrosado no elenco, é um jogador que eu aprecio muito, muda a dinâmica ali, encaixou muito bem com o Marcos Antônio. E se a gente for fazer um contraponto com a mesma janela do ano passado, que também a gente teve que buscar na criatividade, a gente teve 5 jogadores, né? Mailton, que já não está mais aqui. O Emiliano Rigoni, que foi a grande contratação, também não está mais aqui, que foi logo depois que o São Paulo não acertou com o Marcos Leonardo, e aí contratou o Rigoni. O Dineno, que pouco jogou. Temos também o Tolói, que permanece na equipe, e a quinta, eu me esqueci quem foi, mas foram 5. Dos 5 aí, apenas o Rafael Tolói é o que permanece na equipe, é o Tapia, né? O Tapia foi o quinto. O Tapia e o Rafael Tolói, Tapia que de vez em quando é titular, o Rafael Tolói aparece em alguns jogos sortidos, mas assim, eu acho que esse tipo de contratação, pela vulnerabilidade financeira que a gente se encontra neste momento, São Paulo sem poder gastar para contratar, eu acho que foi muito importante. E esse rapaz aí, que está na imagem, que é o Cauli Oliveira, 30 anos, ele fez a carreira, a base, fez a carreira lá na Europa, né? Na Itália e tal, na Alemanha, desculpa. Cauli Oliveira, ele ainda vai devolver esse investimento do São Paulo. Não foi de graça, porque houve essa compensação, né? Na questão de Nestor e do... Como é o nome dele? Michel Araújo? Do Michel Araújo, né? Mas ainda assim, eu acho que o Cauli Oliveira é porque as pessoas não acompanham muito, né? Fora do eixo, assim, o Bahia de Cauli Oliveira de 2023, ele foi destaque absoluto. A grande questão do Bahia, do Cauli, é porque Rogério Ceni mudou as características do Bahia, tirou esse meia de criação e colocou o Bahia para jogar com pontas, com Jean Lucas e Everton Ribeiro mais recuados. Então o Cauli Oliveira perdeu posição, estava jogando de falso 9, estava jogando de ponta, e é por isso que ele não estava rendendo tanto no Bahia. A torcida do Bahia também pegou birra depois que ele teve uma negociação frustrada com o Palmeiras e acusavam ele de entrar em campo sem vontade. Mas o Cauli Oliveira tem futebol, a gente viu aqui, foi o primeiro jogo. O segundo porque ele entrou 15 minutos antes, né, no jogo do final de semana, mas o jogo que ele
jogou quase inteiro, que foi esse último agora 1-0 fora de casa, resultado importantíssimo contra o Curitiba no Couto Pereira, a gente já percebeu uma dinâmica diferenciada desse jogador. Ele tem um bom passe, uma qualidade de bola muito boa, ele sabe se posicionar no campo, atua como meia clássico. O São Paulo estava assim desde a saída do Oscar, né? Que ainda não anunciou a saída, mas se aposentou do futebol, e do Rodriguinho, que foi para o Red Bull Bragantino. Eu acredito que esse jogador vai ser o 12º jogador do São Paulo, a depender das variações táticas, e ele ainda vai representar muito. Janela, para mim, muito boa do São Paulo. Eu acho que essa janela é a que vai garantir essa tranquilidade, mano. A gente tem muita expectativa também com relação ao Cauli.